Glória a Deus, graça e paz a você que está aí conectado à Rádio Proclamai, essa rádio que anuncia o reino de Deus com excelência. Eu sou o pastor Adriano e nós estamos dando início a mais um programa Manhã com Cristo, aqui na Rádio Proclamai. Essa rádio que é uma ferramenta do céu para podermos propagar o reino do Senhor aos quatro cantos do mundo. Então, você que está aí conectado à Rádio Proclamai, seja muito bem-vindo a esse local onde o Senhor fala conosco. Amém? Deus seja louvado por sua vida, pela vida da sua família. Deus seja louvado por tudo aquilo que Ele tem concedido aos nossos ouvidos. Então, no nome do Senhor Jesus, que você já tenha um dia maravilhoso, cheio da graça do Senhor, cheio das inspirações, das revelações do Senhor, para que dia a dia você consiga caminhar dentro daquilo que Ele propõe, tá bom? Então, no nome precioso e poderoso de Jesus, receba essa palavra já no dia de hoje e nós iremos sim, juntinhos aqui, falar mais ainda sobre o nosso Senhor no dia de hoje, tá bom? Então, Deus seja louvado por isso. Nós temos o programa Manhã com Cristo, né, que ele é apresentado normalmente dia de quarta-feira, mas ele é um programa semanal. Então, normalmente na quarta-feira é o programa de lançamento e na sexta-feira é a reprise. Ou tanto faz, pode ser algo inverso também. Ele pode ser lançado na sexta e ser reprise na quarta-feira. Mas o que eu quero te dizer é que, independente de como seja, de como esteja acontecendo, eu te peço que você envie esse link para mais pessoas para poder receber essa pessoa, né? Receber também da parte do Senhor. Porque o que nós desejamos aqui é levar o conhecimento do Senhor para mais pessoas. Então, seja esse multiplicador daí do canal da rádio que nós iremos chegar a mais corações, tá bom? Então, Deus seja louvado por isso. Vamos orar para nós iniciarmos, que a gente não faz nada se a gente não chamar a presença do nosso Senhor para tudo aquilo que estamos a fazer. Deus, nós te amamos e agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já programou, já planejou e já deixou em execução para a nossa vida nesse dia. Te agradecemos pela graça do Senhor, te agradecemos pela misericórdia do Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Espírito, te agradecemos por Jesus. Te agradecemos, Pai, porque tudo que o Senhor faz, Papai de amor, é pensando na nossa vida em comunhão contigo. Então, Papai de amor, no nome precioso e poderoso de Jesus, fica conosco durante todo o programa. Nós queremos sim saber mais do Senhor, ter mais entendimento do Senhor, saber como o Senhor se comporta, para que nós também modifiquemos os nossos comportamentos perante o Senhor, para que nos acheguemos ainda mais com intimidade, com muito mais desejo, com muito mais abertura e busquemos as revelações que o Senhor nos traz. Mas que essas revelações, tudo isso que o Senhor fala, não seja só palavras jogadas ao vento, porque a sua palavra diz que quando o Senhor fala, tudo que o Senhor fala cumpre o propósito. Então, que nós estejamos aqui com o coração aberto, Pai, dia a dia, para que cada informação, cada detalhe de fala do Senhor para conosco, nós possamos sim modificar toda a estrutura que o Senhor deseja, no nome de Jesus. E é por isso que nós pedimos ajuda ao Teu Santo Espírito, porque se não for por Ele, nada vai chegar ao nosso entendimento da maneira correta. Então, no nome de Jesus, Teu Espírito à vontade dentro de nós, sobre nós, para que essa compreensão chegue literalmente dentro do nosso espírito e faça as modificações que são pertinentes para que nós eh, possamos te servir de coração cada vez mais conectado a ti, na autoridade do nome de Jesus. Então, durante todo esse programa, Pai, durante todo esse dia, o Senhor nos ajude a cada vez mais caminhar como o Senhor caminha, no nome de Jesus. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a fidelidade dele dura para sempre, assim como diz o Salmo, né? O Salmo 119 falando sobre isso, ele fala diversas vezes e a fidelidade do Senhor dura para sempre.
e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, que nós tenhamos esse entendimento que a fidelidade do Senhor ela é eterna e que, inclusive, falando sobre eternidade, nós estamos aqui na igreja com uma série de ministrações muito, mas muito top, minha gente, que fala sobre exatamente a eternidade à porta, que fala diretamente sobre tudo o que está proposto para a eternidade, como também tudo que ainda falta acontecer para que essa eternidade vinha de forma concreta para o céu, tá? Porque nós, a partir de Jesus, nessa crença nele, nesse confessar dele sobre a nossa vida como nosso Salvador, essa eternidade já faz moradia em nós. E essa moradia, essa eternidade que faz moradia em nós, é a porta também de acesso à eternidade do reino dos céus. Tá bom? Então, eu te convido sim a você ficar ligadinho aí nas ministrações que estão falando sobre a eternidade aqui na comunidade evangélica Proclamai, tá bom? Então, o devocional da semana escrito pela pastora Elis, ele fala assim: não se limite a amar pelas circunstâncias. Eu vou repetir: não se limite a amar pelas circunstâncias. E ela vê que ela começa assim: até um tempo atrás, cria que amar se resumia a um forte sentimento que unia as relações. Porém, compreendi que amar vai além do sentir. Ele se estende a uma decisão, uma atitude de coragem que transpassa circunstâncias e abandona sentimentalismos. Por isso, hoje, compreendo que não há ninguém nesse mundo que não possa amar. Há pessoas, sim, que se recusam a essa ação, que encontram no seu ego e orgulho a linguagem da indiferença. É muito fácil amar quem nos ama, ou quando a situação é favorável ao desenvolver dessa tarefa. Mas, ao contrário do que pensamos, o amor é forjado pelo fogo, em situações adversas. Então, nesse momento que a essência é exalada e a verdade é expelida, podemos entender essa verdade muito bem escrita em 1 Coríntios 13, quando Paulo desenha esse amor resistente a fortes tempestades que inevitavelmente chegam em nossas vidas. Porém, no meio dessa turbulência, em Cristo Jesus encontramos a conjunção perfeita do verbo amar. Nossa, top, top, top demais. Lindo, 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 lindo. Uma escrita maravilhosa. Chega no nosso íntimo, eu fico maravilhado. Eu digo para vocês, né? Eu sou fã da minha esposa, vocês sabem disso. Mas o dom que Deus opera na vida dela de escrita é uma coisa linda, que ela escreve e traz uma realidade diferente, faz a gente se conectar com o céu na escrita, tá? Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa, viu? Deus seja louvado. Amém, povo santo. Então, hoje nós iremos falar de um tema bem inquietante, tá? Que é chamado de fechamento de ciclos. A gente costuma escutar, né? Não que as pessoas não fecham ciclos, não querem finalizar os pontos e tal. Tem uma irmã aqui chamada Adna, que ela diz assim: Deus não deixa pontas soltas. E às vezes a gente fica refletindo, né, sobre quando ela fala isso, e literalmente Deus não deixa. De Gênesis a Apocalipse, Deus não deixou nenhuma dúvida em tudo que ele fez. Porque não existem mais revelações. Não existem novas revelações. Existem revelações em que nós teremos acesso no dia de hoje, nesse momento chamado agora. Qual a revelação que Deus está trazendo para a minha mente, para a minha vida, porque aquilo já foi revelado por Ele. Mas só que eu não tinha acesso a essa revelação, porque talvez eu não tivesse nem ainda condições de receber essa revelação.
Então Deus, ele não deixa nada sem se cumprir. Tudo que está escrito vai se cumprir. Amém? Amém, povo santo? Então nós precisamos ter essa conexão com o Pai sobre os fechamentos de ciclos. Nós queremos, muitas vezes, queremos fazer diversas coisas. Só que quando a gente olha para trás, a gente vê um rastro muito grande de, de acontecimentos que a gente não finalizou. E isso não é bom para a gente. Porque quando nós começamos a fazer diversas situações sem finalizá-las, nós acabamos tendo muitas lacunas na nossa vida e a gente às vezes cai até num ambiente que possa ser um ambiente de frustração e um ambiente de derrota. E algumas partes, essa derrota, infelizmente, está voltado aos ciclos que nós não fechamos. Nós queremos avançar com novas propostas, mas nós esquecemos de finalizar aquela proposta em que nós, muitas vezes, não estamos dispostos a finalizar. Então, todo processo iniciado é um processo que precisa ser finalizado. Todo processo que você começou, termine para poder começar um outro. Nós não podemos colocar pedras sobre pedras, com pontas diferenciadas, porque se colocarmos dessa maneira, o que vai acontecer é que isso virá ao chão. Então, algumas derrotas da nossa vida estão ligadas aos ciclos que nós não queremos fechar. Porque às vezes são ciclos dolorosos, mas que nós precisamos fechar. Tá certo? Então a gente vai começar essa conversa analisando um pouquinho na vida de Abrão, tá? Então a gente vai ver o que está escrito em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. A gente não vai ler tudo, vai ser por partes, e a gente vai refletindo ponto a ponto dentro desses ciclos abertos e do que Deus fala conosco, tá? Então, Abrão, o homem que recebeu a promessa de ser o gerador da descendência santa do Senhor, ele recebeu essa promessa, tá certo? E a gente não discute nem isso, porque a Bíblia apresenta. Mas nós vamos refletir dentro daquilo que Deus falou para Abrão e aquilo que Abrão compreendeu, mas ficou difícil de executar. Vem dizendo assim, a partir do versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, vem dizendo assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abrão, eu abençoarei todos os povos do mundo. Ponto. Versículo 4. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou sua mulher, Sarai, e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. E eu vou parar aí. Nós lemos o versículo 1, 2, 3, 4 e paramos no 5. Vejam só que interessante. Quando Deus fala alguma coisa conosco, Deus é muito específico, tá? E você já percebeu isso. Deus não faz arrudeio. Às vezes a gente quer colocar Deus dentro do nosso entendimento, achando que Deus vai fazer arrudeio para poder falar conosco. Não, Deus vai comer, como a gente diz aqui no Nordeste,
uma expressão de ser igual a papa, comer pelas beiradas assim, né? E porque está muito quente no meio. Aí essa expressão. Acha que Deus vai fazer esse contorno todo para falar conosco. Deus não faz isso. Deus é muito claro e muito direto. Quando Deus fala para Abrão, ele traz uma promessa. Mas antes da promessa, ele traz uma direção. E nessa direção, Deus pede para Abrão fechar alguns ciclos da sua vida. Abrão, 77 anos, vivendo dentro da casa dos pais. Até aí não tem nada de anormal perante a cultura e a região que Abrão morava, que todos viviam no mesmo ambiente. Mas Deus tinha algo para Abrão que precisaria ser diferente daquela realidade que ele vivia. Então Deus fala com Abrão, como Deus fala conosco, para que nós saiamos de algumas situações que podem interferir no propósito pelo qual ele nos chamou. Amém? Então ele diz mesmo assim, versículo 1. Abrão, saia da sua terra, 1. Do meio dos seus parentes, 2. E da casa do seu pai, 3. E vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele traz 3 pontos. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. 3 fechamentos de ciclos que possivelmente iriam interferir se caso Deus viesse a trazer algo de promessa cumprida para Abraão dentro de onde ele estava, na vivência que ele estava tendo, na condição de vida e na condição de vida que ele estava também sendo valorizado. Eu disse e vou repetir, Deus é muito específico, Deus não tem arrudeio e Deus fala diretamente para mim e para você. E eu oro para que o Espírito de Deus comece a trazer essas revelações daquilo que Deus falou com você, trazer a lembrança, mas trazer a lembrança do que ele falou antes da promessa chegar. Do que é que nós precisaríamos fazer, porque Deus já está pronto com a promessa dele. E aí ele faz o seguinte, Deus diz, vai Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e sai da casa do teu pai. Eu compreendo que a terra que Abrão estava iria ter uma grande interferência para que o povo de Israel pudesse existir. Eu entendo que os pais de Abrão iriam ter interferência naquilo que Deus precisava da execução de Abrão. Eu entendo que os parentes também fariam algo ou apresentariam situações em que não fossem favoráveis para poder o chamado, o propósito, a proposta de Deus para Abraão fosse executada. Só que Abraão ele atende, mas ele não atende tudo. Quando chega lá, no versículo 4, vem dizendo assim, Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Ponto. A minha Bíblia vem com um ponto. Ele saiu de Harã. Se ele saiu de Harã, ele deixou os pais, porque os pais não vieram. E a Bíblia diz, e Ló foi com ele. No versículo posterior vem dizendo, Abrão levou sua mulher, seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as outras riquezas que ele tinha adquirido em Harã. Só que Deus tinha sido muito claro. Abrão talvez tivesse uma dificuldade grande de fechar ciclos emotivos relacionados à sua parentela. Pelo menos é isso que eu consigo ver aqui. E essas impossibilidades apresentadas não por Deus, mas pelo ser humano
chamado Abrão, fez com que a promessa que ele tinha, que foi sobre ele, demorasse ainda mais. Deus, depois que falou com Abrão, ele foi falar mais uma vez e disse sobre a terra onde Abrão chegou. Ele disse que a terra de Canaã seria deles, da descendência dele. Mas só que a promessa em si, da, da geração do filho em si, ficou retida. Não por conta de Deus, mas por conta da questão de que Abrão quis levar com ele algo que não era para estar com ele, que era o laço, esse laço voltado com seu sobrinho, que eu entendo que ele era muito apegado a Abrão, mas Deus não desejaria que ele estivesse junto. E às vezes para a gente é muito difícil dizer não a um familiar. Às vezes para a gente é muito complicado, as pessoas não compreendem as decisões, e aí vão fazer julgamentos, e nesses julgamentos a gente, atrelado ao nosso sentimentalismo, nós recebemos essas informações, nós começamos a colocar nas caixas das emoções, que bagunçam os nossos pensamentos, e a gente começa a ficar esmorecido, e começa a fazer os nossos achismos sobre a promessa do que Deus colocou, e nada disso tem a ver com Deus. Deus foi muito claro e específico. Assim como ele me chamou, assim como ele chamou você, Deus foi e é muito claro e específico. Nós que nós começamos a colocar dúvidas porque nós desejaríamos escutar algo diferente de Deus. Mas Deus não volta atrás naquilo que ele fala. Se ele deu uma direção para mim e para você, para o cumprimento da própria promessa, se nós precisamos fechar alguns ciclos da nossa vida, e ele já pontuou sobre isso, ele não vai voltar atrás. Ele não vai entrar em acordo para poder desdizer aquilo que ele deixou estabelecido. Ele não vai fazer isso. Então, a gente precisa aprender, a partir da vida desses homens e mulheres de Deus, o que nós precisamos também realizar em nossas vidas. Então, quando chega no versículo 13, no capítulo 13, perdão, existe exatamente a questão de Ló. Quando chega no versículo 8 do capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 7. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes, chegados. Não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló olhou e viu em volta do Rio Jordão viu a cidade de Zoar. Tinha bastante água, era como um jardim, e aí ele se viu pela questão da escolha dos olhos. E Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar em Sodoma, onde vivia uma má gente, e aí já é outra situação. E aí, a partir do versículo 13, no versículo 14, vem dizendo assim, vejam só, gente, como Deus ele é lindo. No versículo 14, depois que Ló foi embora, grifa isso daí na tua Bíblia. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão. Gente, existia algo que ainda Abrão precisava fazer para que Deus pudesse revelar mais ainda aquilo que ele desejava para a vida de Abrão.
E ele diz assim: de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Deus faz ele olhar para toda a região do mapa de Canaã onde ele estava. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vivendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. E ele vai continuando. Aleluia. E ele vai continuando e continuando e continuando. E aí eu quero trazer para a nossa vida. Às vezes a gente fica questionando Deus, mas meu Deus, por que não acontece? Mas meu Deus, por que está demorando tanto? Mas meu Deus, o Senhor falou comigo. Eu sei, eu tenho certeza. Abrão tinha certeza que foi Deus que falou com ele. E olhe que antes disso, as experiências com pessoas eram poucas, viu? Para ter referência de saber que era Deus que estava falando. Eram poucas pessoas que tinham essa referência de homens falando com Deus. E Abrão teve essa referência. Ele foi buscar, ele ouviu Deus, ele conseguiu escutar e ele conseguiu trazer uma parte da obediência, mas Abrão tornou que deixou a última fase do seu ciclo para que o chamado pudesse florescer. Ele deixou em aberto. Não há como Deus revelar algo novo se aquilo que ele já falou conosco, se a gente não cumpre. Deus ele não junta entulhos. Deus faz até ossos ressuscitarem, ossos se tornarem pessoas novamente, mas Deus não junta entulhos. Quem junta entulho somos nós. Aí a gente pode estar na vida comendo migalhas porque nós estamos cheios de entulhos em nossa vida. Nós estamos cheios de situações em que nós queremos dar continuidade, mas Deus não quer que nós demos essa continuidade. Então é muito difícil mesmo a gente às vezes se separar daquela pessoa que Deus diz que é para se separar. Lembra, não tem nada a ver com as alianças que Deus faz. Não tem nada a ver daquilo que Deus promove dentro da sua palavra. Por quê? Porque quando a gente olha para a aliança, que não tem nem acordo, Deus não fala sobre separação de aliança. Abraão não tinha aliança com Ló, tinha aliança com Sara. Então nós precisamos ficar muito ligados a isso. Então quando Deus fala sobre encerrar situações em nossa vida, meu amado, minha amada, não há ser mais sábio, não há pessoa mais inteligente do que Deus. A gente pode até se questionar, a gente pode até levar em consideração as nossas emoções, nós podemos fazer o que for, mas o que eu digo para você é o seguinte: não coloque em dúvida aquilo que Deus falou e cumpra aquilo que Ele lhe pediu. Porque aí a gente vai perceber Deus se movimentando mais e mais, e mais e mais, por meio da nossa vida. Quando Abrão finalizou os últimos processos que estavam abertos, o entulho que Deus pediu para deixar para trás, porque não é pela vida de Ló, mas é o entulho de relacionamento que Deus não queria. Deus não queria o entulho da casa dos pais de Ló. Deus não queria o entulho da terra de Ló, não, perdão. Deus não queria o entulho onde Abraão vivia. Deus não queria o entulho da casa dos pais de Abraão. E Deus não queria o entulho dos parentes de Abraão.
Às vezes nós queremos ir para frente, mas nós estamos cheios de entulhos. E entulho só traz peso, entulho só traz discordância. Vocês perceberam aí na leitura em que Abrão e Ló, eles começaram a ser prósperos de riquezas, tá? Uma prosperidade de riqueza. Então eles começaram a ter muito, mas muito, muito, de tal maneira que os empregados começaram a ter discórdia. Começaram a brigar um com o outro. Então, às vezes a gente não percebe que situações estão acontecendo nesse momento agora conosco e a gente acha que é por conta de A, por conta de B, mas a gente não a gente não reflete naquilo que Deus falou conosco para saber ou ter novamente o entendimento que é aquilo que está interferindo. Então, se Deus está dizendo saia da sua terra, saia. Se Deus está dizendo deixe seus parentes, deixe. Se Deus está dizendo deixe seus pais, não convive com seus pais, deixe também. É muito difícil a gente cortar relacionamentos assim. Mas Deus não coloca dois cordões umbilicais em uma pessoa só. Ou a gente se nutre de Deus, ou se nutre dos nossos desejos. Então Deus não gosta, Ele não se agrada, Ele não convive com duas situações. Ele só convive com a situação que Ele proporciona. Então Deus ficou calado um tempo com Abrão sobre a reafirmação da promessa, até Abrão seguir. Fechou um ciclo. Então, povo santo, você que está aí conectado à rádio, comece a visualizar aquilo que Deus deixou sobre sua vida e aquilo que Ele falou para ser feito. Porque enquanto não for feito, a gente vai estar cobrando de Deus algo que não tem a ver com Ele. Não tem a ver com Ele. É difícil, eu até fico refletindo que é muito difícil para as famílias começarem a desmamar um do outro. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga, que não mora aqui no Brasil. A gente era do colegial, a gente estava no encontro, né? Da escola, dos amigos da escola. Aí a gente estava, acho que em 10 pessoas, 8 pessoas, no lugar, né? Fazendo uma confraternização. E ela disse mesmo assim, poxa, Adriano, falando da mãe dela, né? Tudinho. Aí ela disse que não entendia porque o marido dela, o esposo dela, dizia, mas por quê? Que ele não entendia essa relação. Estou falando aqui relacionada à cultura do Brasil, tá? E à cultura do lugar onde ela estava, onde ela mora. Ela disse mesmo assim, eu não compreendo, que o marido dela não compreendia, porque ela tentava se apegar tanto. Porque a cultura de lá era diferente. A cultura de lá era o seguinte, quando dá os seus 14 anos, os filhos já são estimulados a sair de casa, a viver a vida deles, a ter a sua própria autonomia, a sua independência, para sair exatamente desse convívio. Só que nós, aqui, em algumas famílias do Brasil, em muitas, né? Não vou dizer algumas, mas muitas famílias do Brasil, somos estimulados a cada vez mais ficar com os nossos parentes até quase o final da vida deles. Só que a cultura lá era diferente. E ela disse que estava tendo discussões até compreender o que era. Aí ela entendeu. E o que eu quero trazer como exemplo para isso? A gente precisa analisar. Nós precisamos analisar algumas situações. Porque se nós não começarmos a olhar cada ponto da nossa vida, a gente vai chegar num momento em que tem um monte de coisa aberta e a gente vai querer justificativas e a gente não vai ter resposta. Deus é um Deus que não fala, oxe, ele fala todo o tempo. Ninguém entrou no juízo de Deus, não. O juízo de Deus é quando ele para mesmo, que ele está retado com todo mundo e não quer falar, não. A graça veio para poder minimizar um pouco desse juízo dele. Para a gente não deixar de ter relacionamento com ele. E aí a gente vem para uma outra questão, dentro desse fechamento de ciclo, que é um outro personagem, um outro exemplo, um outro homem de Deus, mas que vai ser muito mais rápido do que a vida de Abrão, porque é uma outra situação.
Josué capítulo 1 vem dizendo assim, a partir do 1. Depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun. E ele fala: meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou lhe dar. Dentro da história, até chegar a isso daqui, o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, foi para o deserto, chegou lá. Deus se entristeceu com eles porque eles não deixaram o pensamento de escravidão atrás e começaram a adorar falsos deuses e construíram falsos deuses. E Deus foi começando a ficar revoltado com o povo de Israel que saiu do Egito. E Deus estabelece que ninguém daquela geração de Moisés iria entrar na Terra Prometida. Só a próxima geração, que seria já a geração voltada para Josué. E nessa leitura aqui, a gente percebe que a última pessoa daquela geração era Moisés. Que quando Deus diz, meu servo Moisés morreu, ou seja, foi fechado um ciclo. Agora vocês vão poder entrar na Terra Prometida. Então, Josué, você agora vai receber esse chamado, você tem esse chamado agora, vai e leve meu povo para a Terra Prometida. Você pode. Só que essa promessa de Josué, ou esse coração de Josué foi apresentado ainda na época de Moisés. Veja só que interessante. Então, Deus, ele quer cumprir o que ele fala na nossa vida. Só que nós não queremos a contrapartida, fazer aquilo que Deus diz que é para ser feito. Nós queremos só o bônus, mas nós não queremos o ônus do chamado. Nós não queremos. Nós não queremos deixar. Nós não queremos fechar ciclos. Nós não queremos encerrar situações. Nós não queremos tirar os entulhos. Nós não queremos fazer nada disso. Em algumas vezes porque dói muito na gente, mas não tem a ver com dor, tem a ver com decisão. E quando nós decidimos fazer, Deus, ele está conosco. Deus já está esperando lá na frente a nossa chegada lá. Ele falou lá atrás, mas já está lá na frente esperando a gente chegar. Esperando a gente chegar. E esse chegar, nós só conseguimos atravessar para o lugar onde Deus está, quando nós obedecemos mesmo a tudo aquilo que ele falou. Então, nessa situação de Josué e de Moisés, foi bem desse jeito. O povo de Israel só entrou quando, literalmente, o ciclo daquela geração foi encerrado. E aí o povo entrou, tomou conta do lugar, o povo batalhou. Vejam só, o povo passou 40 anos no deserto, gente. 40 anos, minha gente. Não são 4 horas, não são 40 horas, não são 40 dias. Foram 40 anos. E eles já tinham passado 430 anos dentro do Egito. 430 anos, minha gente. É muito tempo. Eu imagino até esse povo já sem esperança por conta do que já tinha acontecido. Mas a fé não tem a ver com esperança. Então, nós precisamos, literalmente, finalizar os nossos processos. Então, ore para saber quais são os processos que precisam ser finalizados e agradeça a Deus pela direção que Ele está dando para você, ou está lhe relembrando os ciclos que precisam ser encerrados. Amém? Vamos orar? Deus, nós te amamos demais, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor nos dirige. Muito obrigado, Pai, porque se não fosse pelo Senhor, nós estaríamos perdidos. Nós não queremos ser desse povo teimoso, desse povo desobediente, desse povo que escuta o Senhor falar, mas como a expressão diz, faz de ouvido de mercador para não atender aquilo que o Senhor deseja.
Nos ajuda nessa lembrança do que o Senhor trouxe ao nosso coração para colocarmos em prática tudo aquilo, por mais que nos doa, por mais que os nossos sentimentos, a nossa razão vá buscar justificativas e mas muito plausíveis de não fazermos. Mas o Senhor está muito além da nossa razão. O Senhor está muito além do nosso entendimento. Então, no nome precioso e poderoso de Jesus, nos ajuda nessas decisões, Pai. Nos ajuda cada vez mais, nos dando coragem, trepidez, para podermos decidir tudo isso e encerrarmos esses ciclos e retirarmos esses entulhos, porque o nosso desejo, o desejo nosso é chegar onde o Senhor já está esperando por nós. No nome de Jesus. No nome precioso e poderoso de Jesus. Retira todo o pensamento contrário, retira todo desejo que não vem de ti, para que nós tenhamos mais segurança. E nós queremos também te entregar tudo isso, papai. No nome de Jesus. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, povo santo. Louvado seja o nosso Senhor, porque se não for por Ele, se não fosse Ele, nós estaremos literalmente perdidos. Amém? Então, nossos cultos, né? Alguns avisos. Nosso culto dia de quarta-feira hoje, quando eu falo hoje, os nossos cultos dia de quarta-feira são agora realizados na comunidade do Viane Moura, no núcleo, lá no Viane Moura, tá? Dia de sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e avivamento aqui na sede, né? Em Cruz de Rebouças. E no domingo, nosso culto de celebração, a partir das 17 horas. Na sexta, 18 horas e na quarta, 19 horas. Então você é muito bem-vindo aqui para estar conosco, tá certo? Qualquer coisa que você deseja comentar, falar, você pode entrar em contato conosco por meio do nosso Instagram, @proclamairadio. Você deixa lá sua mensagem, nós iremos ver, iremos te responder. E louvado seja o nome do Senhor por sua vida. Tá legal, gente? Então, eu vou me despedindo agora desse programa maravilhoso, já com vontade de estar mais vezes aqui ministrando a palavra, como Deus ministra ao meu coração quando estou ministrando a palavra, e louvado seja Ele por isso tudo, tá bom? Então, vamos orar para encerrar agora. Pai, nós te agradecemos e eu particularmente te agradeço por todas as famílias que estão conectadas aqui na Rádio Proclamai. Todos esses, papai, que receberam essa palavra e que estarão colocando-a em prática no nome do Senhor Jesus. Nos dá cada vez mais, como antes, coragem, pensamentos no Senhor, atitudes do céu, sabedoria no falar, sabedoria no agir, para que nós cumpramos aquilo que o Senhor deseja. Nos dá um dia repleto da paz do que excede todo entendimento do Senhor, e que as ricas consolações do Teu Espírito, eles permaneçam conosco até a Tua volta, para a glória e honra do Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus. Amém? Então, um grande abraço para você aí que está conectado à Rádio Proclamai, e até o próximo programa, Manhã com Cristo. Eu me despeço de vocês, eu sou o pastor Adriano, e um ótimo dia na paz do Senhor. Amém?